Bom dia, meus amores. Vamos lá para mais uma aula. Espero que todos estejam bem, que estejam entendendo os conteúdos que estão sendo passados desde então, certo? Vamos lá dar dar continuidade ao nosso conteúdo que fala sobre o consumo energético e ambiente. Vocês podem acompanhar a leitura a partir da página 48 até a 59, certo? A gente hoje vai falar sobre as várias formas de ampliamento das fontes de energia, né? Na aula passada, a gente falou sobre os recursos, né, que foram utilizados para a geração de energia, né? E hoje a gente vai dar continuidade. Só que aí, vamos fazer uma divisão. Enquanto semana passada a gente usou mais o foco falando sobre questões dos polos industriais, grandes indústrias, hoje a gente vai voltar para o nosso próprio consumo, né? O consumo de energia que a gente tem no nosso dia a dia. A gente vive em pleno século XXI e praticamente 99% de nós, seres humanos, consumimos energia diariamente, né? E aí o que acontece? Isso não é de hoje, né? Como a gente já viu antes, isso se alonga a longos e longos séculos. E o que complica é justamente saber que a energia que a gente faz uso das mais variadas formas, elas acabam aqui trazendo impactos ambientais, né? E esses impactos ambientais, ao longo de cada século que se estende aí, traz grandes consequências, não só para o meio ambiente, mas também para nós, seres humanos. E aí, em busca de novas estratégias de geração de energia, depois da segunda revolução industrial, começam a aparecer muitas outras no intuito de substituir aquelas energias que são geradas por recursos não renováveis e buscando uma visão assim mais ampla de uma fonte de energia renovável e sustentável, né? E aí essa produção de energia elétrica associada ao meio ambiente em busca de benefícios para a energia, para o meio ambiente, né? E que não nos prejudique enquanto fornecimento elétrico, ela passa assim a ser estudada das mais variadas formas possíveis. No Brasil, uma das maiores fontes de energias renováveis são através das nossas hidrelétricas, né? A gente sabe que o nosso país ele é banhado, principalmente a região norte, por muitos afluentes, muitos rios, e isso favorece a presença e a construção de redes hidrográficas, ou melhor, de hidrelétricas, né, para geração de energia para as cidades próximas a esses locais, né? E aí, quando a gente fala do consumo de energia, é importante ressaltar que, mesmo nós consumimos muita energia, o consumo acaba sendo com maior ênfase nas regiões industriais, devido à linha de produção, como também nos centros urbanos, onde a gente sabe que boa parte de um centro urbano, como é que eu posso dizer, ele se mantém, né, em movimento devido à geração dessas energias, certo? É como se a regulamentação dessa cidade dependesse de energia. E para isso a gente pode usar até como exemplo os próprios semáforos de cidade grande, os quais automaticamente, através de correntes elétricas, organizam o trânsito da cidade, né? E aí, dando continuidade aqui, chamando a atenção para o nosso fornecimento em maior intensidade de energia, né? Que são as hidrelétricas, faz-se necessário a gente entender o porquê desse uso, porque que eu falei antes, né? Acabei falando antes, que é a facilidade de redes hidrográficas que temos no nosso país, mas também faz a gente fazer uma análise sobre as consequências desse tipo de fornecimento de energia, dessa geração de energia, certo? Então, veja só,
As hidrelétricas, elas se tratam de um resumo, né, de vários rios em uma única fonte. Então, além de ter uma configuração toda estrutural, né, de máquinas e equipamentos que façam essa força dessa água se voltar em energia, né, se transformar em energia, tem todos os aspectos ambientais que ficam escondidos por trás delas e que pouca gente ouve falar quando se fala de hidrelétrica. Então, veja, os locais, os pontos X de uma hidrelétrica, ela pega um rio de maior intensidade e, durante a construção dessa hidrelétrica, os rios que tem e que dá para fazer um novo percurso para esses rios, para eles se juntar a esse de maior força, ela é feita. Então, tipo, se a gente tem um rio central e 2 afluentes nas laterais, o homem, no processo de construção da hidrelétrica, busca meios de jogar a água desses 2 afluentes dentro de um único rio. E aí, quando isso ocorre, o que é que acontece? O aumento da quantidade de água desse rio maior se multiplica, né? E aí, beleza, temos lá a nossa vazão de água, que já era bastante e que ficou ainda maior. Quando é feita a parede de concreto, que fica todos os motores, todo o equipamento para transformar aquela pressão em energia, a água acaba que se acumulando ao redor. E esse acúmulo que não era previsto antes, né, que não existia antes, acaba que alagando várias áreas ao redor dessas hidrelétricas. A consequência disso, povos ribeirinhos que viviam nos leitos desses rios acabam que perdendo seus lugares de origem. A fauna e a flora também são gravemente afetados, porque o nosso país, não unicamente o nosso país, mas vários outros que usam desse recurso, eles têm uma vegetação muito específica e diversificada. E essa especificidade de algumas vegetações acaba que ela não conseguindo sobreviver em outros espaços. Então, se a região que é dela, natural dela, acaba que sendo alagada, aquela espécie daquela vegetação a gente acaba perdendo, né? Há muitos tipos de vegetações, eles não chegam nem a ser estudados cientificamente, porque não dá tempo, né? Eles nascem e no processo de vida deles, eles acabam sendo interrompidos por causa da construção de hidrelétricas nas regiões que eles nasceram, né? E aí, outra coisa que acontece, o processo das hidrelétricas são favoráveis? São recursos renováveis? São. Só que, do mesmo jeito que muda a configuração daqueles que vivem ao redor da onde essa bacia hidrelétrica vai ser construída, há também a chegada de novos prejuízos ambientais, né? Toda a estrutura daquela região, ela acaba que sendo afetada. Então, tanto as pessoas precisam estarem aptas a essas transformações, como também aqueles que planejaram devem ter a atenção voltada também para as questões ambientais. Porque, volto a dizer, existem espécies de animais e de vegetação que são únicas e que só vivem em uma única região. E quando essa região é afetada, eles ficam sem casa para morar e acabam que entrando em extinção, certo? E aí, indo além, a gente também traz como exemplo de energia renovável a energia nuclear, né? E aí a energia nuclear, ela surge como uma alternativa, né? A energia termoelétrica nos anos de 1970 e 1980, né? Entre essas duas décadas. E aí, o que é que acontece com a energia nuclear? Ela é basicamente feita através de compostos químicos e compostos esses que, quando somados, são de alta periculosidade. Tanto é que, para você ter noção, o mesmo material que é feito para gerar energia nuclear
também foi utilizado e ainda é utilizado na fabricação de bombas nucleares, que foi utilizado durante algumas guerras civis aí e que ainda são utilizadas como forma de ameaça e até mesmo de bombeamento, né? E aí um exemplo clássico disso, a gente tem o Japão e os Estados Unidos, que se destacam tanto no processo de fabricação dessas bombas, como também os de armamento voltado com esses compostos químicos. As desvantagens. A explosão de uma usina nuclear, ela traz morte para toda a região que for atingida sobre esses estilhaços. E aí, quais são as mudanças que acontecem? Para nós, seres humanos que inalam essa toxina, tem a tendência de desenvolver câncer em várias partes do corpo. Já os animais também passam por essa transformação. E alguns animais que conseguem se adaptar a viver naquele ambiente, mesmo poluído, eles podem podem passar a gerar, né, outros animais deformados, cheios de anomalias e que também venham desencadear câncer, né? A questão também das vegetações também que sofrem suas transformações e, consequentemente, devido à fragilidade do seu processo de organismo, acaba que falecendo e acontecendo aí uma extinção vegetal dessa vegetação aos arredores de onde tiver essa implosão, certo? Então, veja, a energia nuclear, ela também tem seus benefícios, né? Mas, de contrapartida, ela é uma bomba química que, dependendo do território que ela estiver presente, ela pode chegar e implodir, e aí tem uma devastação total a quilômetros de distância, né? É importante a gente focar muito nessas questões prejudiciais ao meio ambiente, quando a gente fala da nossa tão querida energia, já que a gente é praticamente dependente, né, dessa geração. Outro avanço que a gente tem é a energia eólica. E aí é interessante essa questão da energia eólica. Por quê? A energia eólica, ela é produzida através da força dos ventos, né? São hélices enormes, né, que captam, através da força dos ventos, energia. E aí a gente se pergunta, cara, se tem uma energia que dá para ser transformada através das forças produzida através da força dos ventos, que mal isso pode ter? Então, dá para ter sim. Dependendo da localidade, se for perto de uma cidade, de uma comunidade ribeirinha, de uma comunidade rural, há incômodo. Por quê? O barulho produzido pelas hélices desse equipamento é enorme. Por quê, minha gente? O tamanho da estrutura. A gente pode fazer até uma comparação com um catavento desses que a gente compra na rua, né, de brinquedo. E a gente coloca em direção ao vento e deixa ele reproduzir o som. Quando ele reproduz, a gente consegue ouvir, né? Mesmo que mantenha uma certa distância, mas quanto mais rápido ele gira, mais som ele emite. Então, se com um brinquedo de 10 centímetros a gente chega a se incomodar com o barulho que ele emite, avalie com hélices de mais de 6 metros de altura, né? Então, e assim, não é uma única hélice, são um jogo de hélices, certo? Então, o barulho, ele chega a ser insuportável. Então, ele atrapalha muito na questão de poluição sonora. Outro fato, quem sofre as consequências também da instalação desse equipamento são as aves. Muitas vezes, as aves estão em processo migratório, ou são aves até mesmo da própria região, né, que não necessariamente precisam migrar para outra. Elas, durante o seu voo, acabam que não percebendo a presença das hélices por causa da força que o vento está fazendo ela girar. E aí elas acabam sendo mortas em decorrência de atrito, né? Elas batem com esse equipamento e acabam não resistindo aos ferimentos, que são de grande impacto, tá bom? Então,
Outro tipo de fonte é a biocombustível, através da produção de biocombustíveis, né? O que seria isso? São uso de recursos naturais, né? Que aí a gente tem o milho, tem a soja, tem o girassol, a própria cana-de-açúcar, para gerar essa energia, para gerar combustíveis, para fazer a produção dessa energia. E aí, o que é que tem de erro nisso? Quando a gente precisa gerar energia através desse recurso, a gente necessariamente precisa ter um plantio, seja de milho, de cana, de soja, mas a gente precisa. Quando a gente faz esse plantio, nunca é de pequena escala, mas sim de longa escala. Então, parte da vegetação natural, né, a que eu chamo geralmente de nativa, a vegetação nativa daquele lugar, ela é morta, né, ela é destruída, né, vai as máquinas para a linha de produção, né, e o que acontece? Feito esse plantio, tem também a questão dos adubos, dos fertilizantes, dos agrotóxicos, que são utilizados para esse plantio crescer e gerar lucros o mais rápido possível, né? Tirando isso, ainda tem o acréscimo da poluição do solo. O solo ele é altamente prejudicial porque é retirada a sua linha de defesa natural e ela é substituída por outra. Só que essa substituição não é favorável para o solo. E aí, quando junta com todas aquelas questões de fertilizantes e tudo mais que é utilizado para a preparação daquele solo, ele acaba se empobrecendo cada vez mais e também pode passar pelo processo de morte do próprio solo, como também de erosão, que não é descartável. Tirando a questão da natureza, né? Encerrando aqui a parte da natureza, vem a questão do ser humano. O ser humano que passa a trabalhar na monocultura tem acesso a todos os biofertilizantes que possam existir, né? Então, esse trabalhador, ele começa a ser explorado, porque ele tem que trabalhar muito, né, para fazer o plantio, para fazer a colheita desse produto, né? Ele fica exposto a resíduos químicos, né, altamente tóxicos. E também tem a questão da expulsão de camponeses de territórios. Por quê? Na intenção de se ampliar esse plantio, quem tiver na minha frente eu vou querer tirar, porque eu quero terreno para plantar. Eu quero produzir para lucrar. Então, os pequenos camponeses, que têm áreas bastante pequenas comparadas a esses grandes produtores, eles são obrigados ou a vender as suas terras ou abandonar e buscar outro lugar para morar, outros lugares de moradia. Então, o próprio camponês, ele é prejudicado através do sistema de monoculturas, né, na questão dos biocombustíveis. Outra questão, também voltada para os trabalhadores, são dos trabalhadores que se propõem a trabalhar nas usinas, né? Então, não basta só você ser prejudicado no campo, enquanto está ali produzindo. Você também é prejudicado através da linha de produção desse material. Por quê? Durante a fabricação, você fica exposto a vários complementos químicos, porque a gente não é tão simples transformar cana-de-açúcar em óleo diesel, né? Não é. Então, passa por uma série de complementos químicos para fazer essa transformação. E isso deixa o trabalhador em exposição contínua a esses produtos. E isso é prejudicial para a saúde, certo? E aí, a gente encerra nesses pontos de gerações de energias renováveis, que, mesmo sendo chamadas de renováveis, tendo suas linhas de frente, sendo justificada como a melhor, porque dá para se produzir a matéria-prima, é uma matéria-prima renovável, mas
que de contrapartida também tem as suas agressões ambientais, tem as suas agressões a nós mesmos, seres humanos. Então, de todas as formas possíveis, de qualquer forma de geração de energia elétrica que possa ser inventada, a melhor de todas é ainda depender cada vez menos desses recursos, né? Tentar levar uma vida aí mais saudável em relação a isso, é deixar de ser gerador, de consumir o máximo de energia possível. Porque se a gente for pensar no nosso bem como ser humano e do nosso planeta, todas as gerações de energias possíveis inventadas pelo homem, seja ela renovável ou não, ela vai ter uma consequência para nós mesmos, certo? E aí, vamos para a nossa atividade. A nossa atividade ela vai ser a da página 61, certo? Responder e me enviar. Qualquer dúvida, vocês podem mandar perguntas no privado, certo? E qualquer coisa, estamos aí. Grande cheiro. Tchau, tchau.